Olá, hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre o câncer ginecológico e qual que seria o nosso papel, principalmente pensando na intervenção nutricional durante a cirurgia, porque esse cuidado perioperatório, para esse grupo de pacientes, ele é muito importante, pensando na recuperação e em desfechos positivos. Então, quando a gente acaba falando do grupo de tumores ginecológicos, a gente está envolvendo ovário, útero, vagina, vulva e colo do útero, que a gente chama do câncer cervical. E aí falar, quando a gente vai pesquisar em literatura ou tentar entender o que se tem mais sobre o assunto, a gente vai acabar encontrando muito a questão do tratamento cirúrgico, que acaba sendo a principal intervenção para esse grupo de pacientes. E aí, principalmente, a gente vai ver a esterectomia, seja ela, total, a esterectomia, a retirada total do útero, e às vezes a gente tem implicações intestinais, ou por ressecção de parte do intestino, né, de pequenas ou grandes partes do intestino, às vezes até por uma obstrução secundária causada pelo avançar dessa doença num tumor, por exemplo, de útero, né, um tumor de ovário, então acaba comprimindo esses outros órgãos, e muitas vezes essas ressecções intestinais, elas são partes do procedimento cirúrgico, então vocês vão encontrar muito a respeito dessas ressecções, principalmente no câncer avançado. Por que a gente fala dessa importância? Porque normalmente os tumores, alguns são identificados em fase precoce, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas alguns outros, principalmente alguns tipos de tumores ginecológicos, como o de ovário, eles já são identificados numa fase muito mais avançada. E aí, quando a gente fala em tumores avançados, às vezes a gente pensa em tumores metastáticos, a gente pode estar falando, a gente sabe que não é assertivamente definido que mais avançado é maior gasto energético, por exemplo, mas eles podem ter um aumento da demanda metabólica em função, inclusive, do avançar da doença. Então, se eu não faço esse diagnóstico de forma precoce, quando eu identifico ele já está num estágio mais avançado, eu posso ter um maior comprometimento do estado nutricional desse doente por diversos fatores. Alguns dados da literatura apontam que cerca de 20% dos pacientes ginecológicos, eles vêm a óbito em função da desnutrição. É uma parcela bastante importante. E outro número que é bastante variável, mas também bem grande, é que de 40% a 80% desses pacientes, eles vão conviver com a desnutrição em algum momento do tratamento, né, no curso da doença. Algumas publicações, inclusive, falam que o paciente com câncer de ovário, ele tem, que é o que a gente comentou, que muitas vezes é identificado numa fase mais avançada, ele tem 19 vezes mais chance de apresentar desnutrição no momento do diagnóstico se comparado a outros tumores. Um estudo que eu li, brasileiro, de Rodrigues e colaboradores, eles avaliaram 146 mulheres com câncer ginecológico que estavam hospitalizadas, e eles identificaram que mais de 60% delas tinham algum comprometimento no estado nutricional. E quando eles avaliavam a gravidade da desnutrição, a desnutrição grave, ela impactava numa probabilidade 2 vezes maior do desfecho óbito para esses pacientes. Então, são dados bastante importantes. A gente sabe também que falar em desnutrição, né, nesse desbalanço nutricional de aumento de demanda metabólica, às vezes déficit na ingestão alimentar, eu estou falando de consequências sempre negativas relacionadas também a prejuízo da capacidade física e mental e muitos eventos adversos. E aí, quando eu falo em cirurgia, a gente tem bastante dados já que mostram o impacto negativo de ter desnutrição e pior recuperação no pós-operatório. Então, nós temos um desafio, um cenário também importante nesse tipo de tumor, que é tratar a desnutrição. Muitas vezes ela se apresenta inicialmente como uma perda de peso importante, que a gente acaba identificando facilmente. Então, controlar essa perda de peso é o que a gente vai pensar em agir num primeiro momento.
É lógico que se eu tenho um cenário de uma inflamação, de uma perda de massa magra, de uma caquexia instalada, esse processo é muito mais difícil de ser revertido. Então, o que a gente fala sempre, né, que é regra, é melhor evitar do que a gente pensar em tratar, principalmente porque existem síndromes metabólicas associadas, que dificultam ainda mais a recuperação quando eu falo num cenário inflamatório. Então, se eu pensar em evitar a desnutrição, a minha chance de desfecho positivo, principalmente num tratamento cirúrgico, que é o que grande parte desses pacientes com tumores ginecológicos acaba enfrentando, o meu resultado vai ser muito mais positivo e tranquilo no decorrer ou no curso da doença, nessa jornada do paciente com câncer. Essa intervenção cirúrgica, muitas vezes, então, ou ela vai acontecer, né, a retirada do órgão, como eu mencionei para vocês, ou pode ser em função da desobstrução. Então, são procedimentos realizados cirúrgicos, intervenções cirúrgicas para tratar essa obstrução. Essa obstrução, obviamente, vai levar a má absorção de nutrientes, a dificuldade de esvaziamento gástrico, aumento, às vezes, do crescimento bacteriano por conta disso, formação de gases, que acabam atrapalhando a ingestão alimentar do doente, fora a qualidade de vida, se a gente for pensar por esse lado. Então, ter a desnutrição, possuir esse quadro de impacto nutricional negativo durante a trajetória cirúrgica, a gente vai com certeza trabalhar com chances maiores de eventos adversos, de desfechos negativos, como aumento do tempo de permanência no hospital, dificuldade de cicatrização da ferida operatória e até mesmo mortalidade, que é o que a gente não busca nesse grupo, em qualquer grupo de pacientes. Então, se a gente for pensar aqui nessa nossa conversa, a gente vai ter que trabalhar alguns pontos principais que você vai ter que tratar com o seu paciente. Primeiro, a redução do risco de desnutrição, então a identificação precoce, a gente já falou também um pouco disso, todas essas estratégias que a gente faz, desde a identificação até a intervenção com uma terapia nutricional apropriada. A gente também vai falar, no segundo ponto, da melhora da recuperação no pós-operatório, e existem muitos programas que falam sobre isso, tanto no Brasil quanto fora, o ERAS, o Acerto, o Projeto Acerto aqui no Brasil, que vão tratar algumas medidas para melhorar essa recuperação e trazer desfechos mais positivos para o nosso doente cirúrgico especificamente. E o último ponto que vai favorecer esse quadro de melhoria é a gente retornar com a dieta de forma precoce no pós-operatório, não deixar o paciente muito tempo em jejum. Então, trabalhar essas medidas antes de intervenção nutricional. Provavelmente eu vou precisar de 1 a 2 semanas para pensar numa intervenção nutricional, numa reabilitação nutricional desse doente para enfrentar o estresse cirúrgico, dependendo, né, se é uma cirurgia grande, se o paciente já vem com acometimento nutricional, a gente tem indicação, inclusive, de imunomodulação para esse grupo de pacientes. Então, também pode ser uma indicação pensando ali no pré-operatório, e um dos pontos fortes que a gente mencionou é o tempo de jejum, que muitas vezes é esquecido e é extremamente elevado. O paciente fala, fica em jejum depois das 10 e não sabe nem o horário da cirurgia, ou o horário da cirurgia é à tarde, no outro dia, o paciente fica muito tempo em jejum. Então, se ele já chega no estado nutricional que não é adequado e eu submeto meu paciente a um tempo extenso de jejum antes de um estresse cirúrgico, com certeza isso vai trazer muito mais prejuízo do que benefício para esse doente. A gente já sabe que tem dados que mostram que não impactam na segurança se eu selecionar um grupo correto, né, um grupo específico de doentes para protocolos como o do Projeto Acerto ou o ERAS. Uma complicação que muitas vezes você vai se deparar num doente que passa por um procedimento cirúrgico como esses em tumores ginecológicos é o ilho, ou o ilho paralítico, o ilho adinâmico, que é a impossibilidade desse transporte de nutrientes ao longo do trânsito intestinal, né, do trato gastrointestinal. Muito provavelmente por técnica cirúrgica, por manipulação das alças cirúrgicas, por inflamação, às vezes de todo o trato gastrointestinal,
por medidas que muitas vezes são trabalhadas nesses programas, como redução de volume, de uso de cristalóides no pré, né, durante a cirurgia e no pós-cirúrgico também, uso de algumas drogas como os opioides também podem favorecer o ilho adinâmico. Então, essa situação que trabalhar com programas como esse permitem melhor controle de diversas variáveis que vão impactar, então, numa melhor recuperação e evitar esse ilho adinâmico. Se o paciente possui ilho, acaba que a gente vai jogar essa realimentação no pós-operatório muito mais para frente do que a gente imaginava. Então, o nosso foco aqui, como eu falei, é realimentar de forma mais precoce possível. Também a gente tem dados que respaldam o uso de líquidos claros no pós-operatório imediato e até tem estudos que falam de ofertar para o paciente aquilo que ele se sentir seguro para comer. Então, não fazer toda aquela evolução que a gente está acostumado de uma dieta líquida, uma dieta leve, né? Muitas vezes a gente até exclui alguns resíduos, mas o paciente já pode começar numa consistência mais elevada que não uma dieta líquida. E receber esses líquidos claros, muitas vezes com maltodestrina, por exemplo, proteína, logo no pós-operatório imediato, né? Então, depende muito dessa quantidade, do que foi removido da ressecção cirúrgica, né? Do tamanho dessa cirurgia, se teve uma desobstrução, se assim foi removido parte do intestino. Muitas vezes, se essa ressecção intestinal é longa, acaba que a equipe já resolve passar uma sonda nasoenteral no intraoperatório, então o paciente já volta para o quarto, no pós-operatório, com uma sonda. E aí a gente volta de novo naquele aspecto de início precoce da dieta enteral, porque a gente sabe que eu não preciso esperar os flatos, né, os ruídos hidroaéreos, a gente já tem dados também que mostram a segurança nessa intervenção. Lógico que cada paciente tem uma resposta e deve ser avaliado individualmente, mas da mesma forma que no pré, o paciente vai se beneficiar em cirurgias de grande porte, onde já existe um acometimento do estado nutricional, de terapias, seja ela oral ou, nesse caso, enteral, se eu tive uma ressecção intestinal extensa e precisou passar uma sonda, de uma terapia imunomoduladora. Então, tanto no pré quanto no pós-operatório desses pacientes. Tudo isso vai levar esse conjunto de medidas a menos tempo de internação, como eu falei, maior cicatrização, mais facilidade, né, de cicatrização, menor infecção de feridas, essa questão do cenário de inflamação também ele é bem reduzido, e a própria recuperação intestinal com favorecimento de uma oferta precoce de dieta no pós-operatório. Tudo isso para o paciente é sinônimo de menos sintomas, como náuseas, por exemplo, e com certeza maior satisfação ali sob os cuidados assistenciais, incluindo o cuidado nutricional. Um outro estudo que eu li, de Obermaier e colaboradores, agora de 2017, ele fez uma revisão, né, e mostra que comparativamente, se eu coloco o grupo de pacientes em intervenção, que é o grupo que recebeu esses cuidados de melhora na recuperação pós-operatória, como exemplos que a gente comentou aqui de programas que trabalham essas variáveis, ele mostrou que eles tinham, quem teve essa intervenção, teve movimentos intestinais, os pacientes apresentaram movimentos intestinais um dia antes do grupo controle, e eles toleravam uma dieta normal, que já tinha sólidos, aquilo que eu falei que não precisa iniciar com líquidos, eles toleravam muito mais 2 dias antes do grupo controle, que recebeu o cuidado padrão. Além disso, o que é um ponto muito interessante para o paciente, para a gestão hospitalar também, o grupo intervenção ficou 3 dias a menos internado do que o grupo controle que recebeu o cuidado padrão. Dentro dessa revisão, um estudo dele, ele destacou que mostrou diferença na infecção, também de ferida operatória. Então, o grupo controle o grupo intervenção teve uma infecção versus 5 infecções no grupo controle. E outra diferença em complicações totais que foram medidas foi 17% no grupo intervenção versus 39% no grupo controle. Então, são dados interessantes que, mais uma vez, embasam, né, corroboram com tudo isso que a gente falou do investimento
e medidas de boas práticas e melhor recuperação do nosso doente, trazendo benefícios bastante positivos. Então, falar em intervenção nutricional aqui, né, seja ela oral, interal, se a gente precisar de uma parenteral em função da presença de um ilho, por exemplo, a gente vai estar falando, com certeza, numa indicação precoce e segura e numa possibilidade de avaliar a adesão, principalmente se eu estou falando em oral e enteral. Então, tentar entender esse cálculo de meta, quanto a gente consegue atingir e evoluir para esse nosso doente, porque senão de nada adianta a gente falar em intervenção nutricional. Então, todo esse conjunto que a gente debateu aqui, de redução da ingestão alimentar, muitas vezes pelo avançar da doença, pelos efeitos de um tratamento, a questão da redução mesmo de, às vezes, eu consigo ingerir, já ingiro pouco, mas eu tenho uma dificuldade ou tenho prejuízo na absorção. Muitas vezes, como eu exemplifiquei aqui, em função dessa obstrução intestinal que acaba, infelizmente, sendo comum nesse tipo de doentes. E talvez, né, a nossa exploração aqui de que esses pacientes com doenças mais avançadas têm um aumento da demanda metabólica. Todo esse conjunto vai levar, com certeza, a um comprometimento que é crônico do estado nutricional desse paciente. Por isso que é importante, antes de tudo, conhecer, depois identificar e estar cada vez mais próximo desse grupo de pacientes para que a gente possa tratar e intervir da melhor forma.